No último Paupergon Indica, eu indiquei para vocês alguns filmes brasileiros que eu vi e outros que eu quero muito ver. E um deles foi Malas Artes. Infelizmente, me decepcionou. Fiquei bem triste porque era um dos filmes que eu estava com uma super expectativa aí de ser um filmaço e foi um filminho. O que acontece é que eu acho que o filme ele foi vendido de uma forma que não ajudou muito ele, porque ele passa a ideia de ser um filme de cordel. Como eu já falei antes, o cordel ele é um gênero bem brasileiro, eu acho que só o Brasil tem esse gênero de cordel, que é um conjunto de coisas que você consegue classificar, botar numa caixinha e chamar que é um filme de cordel. A gente tem vários clássicos muito bons, como O Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, O Homem que Desafiou o Diabo, O Coronel e o Lobisomem, e por aí vai. Na maioria das vezes são filmaços, são filmes bem engraçados, com uma fotografia bem específica, com um retrato brasileiro bem claro, e todos os filmes são muito bacanas. Eu gosto de todos esses filmes, eu sou fã, e talvez essa tenha sido a expectativa que eu levei para assistir Malas Artes e muito por conta disso talvez eu tenha me decepcionado. Para começo de conversa, parece que o filme ele não consegue encontrar o seu lugar. Às vezes parece que é um filme de cordel que você está assistindo, às vezes parece que você está assistindo infantil, às vezes parece que você está assistindo um filme Globo Produções. E em momento nenhum fica claro o que você está vendo. É uma confusãozinha ali de estilos. Falando em estilos, temos o Malas Artes, que inclusive é um personagem aí que já existe, lá de 1960, que inclusive já tem um filme. Jesuíta Barbosa é o nome do moço que faz o Malas Artes. Eu imagino que tenha sido vontade do diretor, quase certeza. Ele tentou deixar o Malas Artes muito parecido do personagem do Matheus Nastergalli, lá do Alto da Compadecida. E, gente, o Jesuíta Barbosa não é o Matheus Nastergalli. Não cola, não fica bacana. Tem umas falas até que são parecidas. Então, assim, ou pegasse o Matheus Nastergalli para fazer o Malas Artes, que seria muito bacana, seria sensacional, ou então criasse uma coisa mais própria ali para o Jesuíta, que não fica legal, parece que é uma imitação. Mas enfim, seguindo em frente, nós temos o Malas Artes, a namorada do Malas Artes e um colega do Malas Artes. Esse núcleo do filme é um núcleo que você pode falar, beleza, isso aí compõe um filme de cordel, o diálogo deles é mais ou menos nesse estilo, as coisas que acontecem, as circunstâncias estão dentro desse lugar. Poderia ser um filme genérico de cordel que sairia muito bom. Nós temos o Malas Artes e a namorada dele, a namorada quer casar com ele, o Malas Artes não quer ficar preso ali na namorada. Aí tem o irmão da namorada, que é um cara muito furioso, ele quer pegar o Malas Artes porque o Malas Artes está devendo dinheiro para ele, e ele também não consegue permitir que a namorada fique com ele. Pronto, temos um filme de cordel excelente. Mas aí decidiram botar mais coisa, sei lá por quê. Aí vem todo o outro estilo do filme, que é da morte. Quem faz a morte é um ator chamado Júlio Andrade, e cara, não tá legal, não ficou bacana. E o problema é que não é nem só a morte. Aí temos o ajudante da morte, que é o Leandro Hassum, temos lá as três moças, que seriam tipo as oráculos, que seriam as antecessoras da morte. Antes elas controlavam ali a vida das pessoas. Antes da morte, a morte na verdade roubou o poder delas. Uma delas é a Vera Holtz, as outras duas eu não tô conseguindo lembrar. Também não tá legal. A impressão que dá é que parece que tem um combate de estilos no filme. Enquanto nós temos o cordel naquele outro núcleo, parece que esse núcleo da morte, de todos os personagens que compõem ela, que são personagens secundários e mal aproveitados, não é o mesmo tipo de filme. A atuação é completamente diferente, o jeito de falar, o sotaque, o tempo na fala, as ações corporais são completamente diferentes. Não sei se o diretor pensou em fazer um estilo diferente porque uma coisa era mais etérea, era algo, né, divino, e o pessoal lá de baixo do núcleo do cordel era uma coisa mais terrena. Mas se essa era a ideia, foi uma execução que não ficou bacana, porque assim, parece que são dois filmes diferentes, não parece que casa. O Malas Artes é conhecido, por exemplo, como aquele personagem trapaceiro que passa a perna em todo mundo, malandrão, bem parecido mesmo com aquele personagem principal do Alto da Compadecida do Matheus Nastergalli. A morte poderia seguir o mesmo estilo, uma morte trapaceira, e aí na verdade a gente teria aí o Malas Artes tentando enganar a morte e a morte tentando enganar o Malas Artes, que é inclusive a ideia do filme. Mas não, é uma coisa completamente assim, e que dá um ar extremamente caricato para um personagem que já é caricato. Na verdade, sublinham a morte sendo a morte. Você sente que é um desperdício de personagem ali que poderia ser muito mais bem explorado
E como eu já falei antes, todos os outros personagens eles ficam meio que secundários, não tem quase nenhum desenvolvimento, não tem cenas interessantes. A Vera Holtz ela é muito pouco utilizada e a Vera Holtz é muito boa. O Leandro Hassum também, ele tá ali meio que pra fazer umas cenas cômicas que não são cômicas. Parece que assim, o Leandro Hassum faz stand-up, vamos botar aí umas cenas dele engraçadas, porque ele é o Leandro Hassum. Então, Balbergô, você não indica esse filme, né? Você só tá falando mal do filme, eu não devo assistir no cinema. Pois é. Então, aí temos uma questão aí delicada. O filme brasileiro é aquele negócio que assim, ou você vê no cinema ou você vê no cinema, é quase isso. Eu fico muito triste de falar isso pra vocês, mas assim, não indico Malas Artes no final das contas. Ainda temos João Maestro, temos também Como Nossos Pais, que é da mesma diretora, é uma moça, de O Bicho de Sete Cabeças. Aliás, acho bacana vir aqui sublinhar e exaltar o nome da Laís Bodansky, não sei se estou falando certo, espero que sim, que é a diretora do Bicho de Sete Cabeças. Afinal de contas, temos pouquíssimas diretoras brasileiras. É óbvio, temos 1 milhão de filmes de diretoras mulheres, mas eu acho que sempre é legal chamar a atenção de quando temos um filme muito bacana de uma diretora, porque, enfim, comparado a todos os filmes no geral, ainda são uma minoria muito pequena, infelizmente. Então, O Bicho de Sete Cabeças é um filme maravilhoso com o Rodrigo Santoro, com o Matheus Nastergalli e com outras pessoas que eu não estou me lembrando o nome, porque eu sou horrível de lembrar o nome, mas que é muito bacana. Se você não viu, assista O Bicho de Sete Cabeças. E agora temos esse novo filme dela, que é Como Nossos Pais, que eu falei anteriormente que eu vi o trailer, eu não achei ele sensacional, algumas coisas me incomodaram, mas assim, vamos lá, vamos ver. De repente vai ser o melhor de todos esses que eu vi. Gente, é isso. Até semana que vem. Um beijo e tchau, tchau.